Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Tô surpreso aqui, né? Hoje é aqui uma entrevista especial, muitas dúvidas ainda, né, sobre o tema do projeto Clube Empresa. E eu queria entender, e nada melhor do que estar aqui com o Pedro Paulo, com o deputado Pedro Paulo. Legal. Né? Obrigado aí, tá com o broche aqui do Flamengo. Né? Já chegou avisando, irmão, não sei o que você tá pensando, mas eu sou Flamengo. As pessoas confundem direto, né? Acho que eu sou botafoguense por causa dos meus irmãos. Não, eu vi que você era vascaíno e o Rodrigo Maia era botafoguense. Não, nada disso, eu sou flamenguista, pô. Desde... Pô, cara, sério, eu fiquei assustado, que eu por mim, cara, tudo que chegava pra mim, não, os dois são anti-Flamengo, os dois, um é vascaíno, o outro é botafoguense. Mas, cara, você sabe que a dúvida é uma dúvida geral. Muito bem-vindo aqui ao canal. Obrigado, tá? Valeu, galera. Tamo aí. A gente tá aqui pra tirar dúvidas mesmo, né? O espaço é sempre aberto pra gente poder estar debatendo tudo. Eu queria te perguntar, cara, se tem algum risco já de cara, pro cara que tá chegando agora, que não tem muito tempo, se essa lei, esse projeto de lei tem algum risco de prejudicar o Flamengo, cara. Porque é uma coisa que me perturba desde o momento que eu li a primeira vez sobre isso. Pô, agora que o Flamengo está se estruturando, vem esses caras aí com esse projeto de lei para ferrar o Flamengo. E aí agora você tem a chance de explicar se de alguma forma existe 1% de chance do Flamengo sair com algum problema com relação a isso. Olha, em primeiro lugar, queria te agradecer muito, Gabriel, e o Paparazzo Rubro-Negro por essa oportunidade de falar para a nação. Tá? E eu, como flamenguista, para mim, eu estou muito orgulhoso de estar aqui falando para o teu público. Quero te dizer logo de cara, para deixar muito claro, não vai mudar nada a vida do Flamengo. Eu não sou maluco como deputado flamenguista do Rio de Janeiro, no maior momento da história do Flamengo. O Flamengo, se Deus quiser, vai ser campeão brasileiro. Libertadores. Indo para Libertadores, por voltar a ser campeão mundial. Eu assisti o jogo. Bom sonho, né, Flamengo, quando foi campeão mundial, nesse momento. Detalhe, voltar a ser, né? Voltar o Palmeiras a não ser, foi, né? Dona Leila, o Palmeiras não foi, não, tá? Mas nesse momento, a gente construiu um projeto para ajudar os clubes. Aí eu vou prejudicar o meu clube, prejudicar o Flamengo, o maior clube do Brasil. Não tem sentido. Não muda nada. Aqueles clubes brasileiros que desejarem permanecer como estão, assim ficarão. Não muda. Não tem nada que pressione, o outro vai ter certas vantagens e que o outro que não entrar não vai ter. Não, olha só. Os clubes que desejarem permanecer como clube ficarão, assim ficarão. Vou dar um exemplo. Na Espanha, em 1990, quando fizeram a transição para o modo empresarial, as sociedades empresárias, lá teve uma lei que permaneceu o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Bilbao, permaneceram Osasuna, sei lá como é que é o nome. Osasuna, esses 4 clubes permaneceram como clubes sem modificar nada. Então, não muda nada. E mais, o Flamengo fez o dever de casa. Não seria justo, agora que o Flamengo fez o dever de casa, depois de ter sofrido tanto, aguentado tanto ali para ajustar suas contas, ser agora prejudicado pelo parlamento. Porque o que eu ouvi, né, a gente lê também, teve matéria que saiu, inclusive, você deve ter visto, falando que o imposto ia aumentar para o Flamengo. O Flamengo ia ter que pagar 20 e tantos por cento de imposto. Explica essa situação de imposto, se vai realmente aumentar. O que aconteceu? Logo na largada do projeto, Gabriel, tinha lá uma reclamação dos clubes. E até por uma questão de conceito, não fazia sentido na cabeça de muitos que pleiteavam a tal da equiparação tributária, chegar num campo, imaginar no Maracanã, de um lado você ter um clube jogando com imposto de uma associação civil, que é o caso do Flamengo, dos clubes atualmente, e ter um outro time, empresa, com uma tributação de mais de 30%. Então, havia um pleito para ter equiparação tributária. Aí, nesse primeiro momento, a gente olhou, vamos avaliar como é que seria essa equiparação tributária. Só que quando a gente foi para a prática, e eu conversei muito com o presidente Landim, com ali a diretoria do Flamengo. Vocês tiveram algumas reuniões, ele até falou comigo que estava indo lá em Brasília. Isso, tivemos reuniões aqui, tivemos reuniões em Brasília. Quando a gente foi olhar os balanços dos clubes, realmente ia ser algo muito pesado. Por exemplo, Flamengo. Flamengo no ano passado, em 2018, quando você olha o balanço do Flamengo, o Flamengo faturou 540 milhões de reais. Pagou 53 milhões de imposto. Porque
Quando você está no formato de associação civil, como são hoje os clubes, o único imposto que o clube paga é 5% em cima dos encargos trabalhistas. Então, toda pessoa que é contratada do Flamengo tem uma folha de 880 funcionários que estão aqui na Gávea, cuidando da piscina, da portaria, segurança. Todos esses trabalhadores, inclusive o Arrascaeta, todo o Bruno Henrique, todos eles só pagam 5% dos encargos trabalhistas para recolher FGTS, INSS e tal. Esse é o imposto que os clubes pagam hoje. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente for olhar os balanços do Flamengo, se a gente aplicasse a tributação que uma empresa tradicional tem, o Flamengo iria pagar, em 2018, ao invés de 53 milhões de reais, iria pagar 120 milhões de reais. Ou seja, ia ser um tiro de morte, principalmente no clube que fez. Eu falei isso num vídeo meu, não sei se você chegou a acompanhar. Eu falei que o maior medo era esse, que poderia subir em 70 milhões de reais o imposto do Flamengo. Isso é surreal. E essa conta que o presidente apresentou foi conta que eu fiz com todo o nosso time ali avaliando. Gabriel, eu fiz as contas dos balanços de todos os 19 clubes da Série A. Estou fazendo agora da Série B. Então a gente está estudando com todo cuidado para que isso não signifique nem para o clube que permanece do jeito que está, nem para a empresa, porque eu também estou preocupado com a tributação da empresa, para ela não ser pesada e não inviabilizar também aqueles clubes que desejam virar empresa, que eles tenham também a sua vida prejudicada no formato empresarial. Vamos para as perguntas do Twitter. Vamos embora. Né? Vamos encarar. Ricardo MT. Ricardo quer saber o seguinte: o futebol tem uma carga emocional muito grande na sociedade, né? Como garantir a liberdade dos credores em aceitar ou não a oferta do clube sem sofrer ameaças? E como o projeto irá garantir a falência de um clube que não consiga cumprir o plano, assim como acontece com empresas? Tá, virou empresa, o mecanismo da recuperação judicial tem um critério, você tem uma arbitragem judicial para poder ter os critérios, por exemplo, de estabelecer a fila de pagamento. Você tem lá um direito a voto, 51% dos credores tem que aprovar pelo menos tem que aprovar o mecanismo de pagamento, prazo, valor e tal. Então isso garante, dá uma regra legal para isso. Segundo lugar, foi a pergunta... Vamos lá. Como o projeto irá garantir que não, no caso a questão da falência de um clube não consiga cumprir o plano? Falência a gente não pode evitar, nem do clube, nem da empresa. Agora, tem a proteção do escudo, é o que a gente está falando. Ó, faliu, devolve ao clube e a vida começa de novo, e aí a Polícia Federal, a Receita Federal vai atrás da empresa que faliu. Eu tinha no início, só para terminar, Gabriel, proposto no meu início, no meu substitutivo, a história do fundo garantidor. O Flamengo foi um clube que reclamou muito dessa história do fundo garantidor. Eu acredito, eu não vou colocar agora nesse substitutivo, mas no futuro nós vamos discutir a importância de ter um fundo que possa ser gerido pelos clubes para garantir, por exemplo, essas sazonalidades que tem da receita. Às vezes tem um clube, não é o caso do Flamengo, nunca foi, mas, por exemplo, às vezes um clube que é rebaixado, ele tem uma quebra de receita muito grande. Por exemplo, se o Fluminense, por exemplo, ontem ele já ficou um pouquinho distante do rebaixamento, mas se ele fosse rebaixado para a Série B, ele recebe 50 milhões de reais da Rede Globo lá de direitos de TV. Ele no dia seguinte ia receber 5 milhões, nunca mais ele ia sair da Série B. Então, eu acho que em algum momento nós vamos ter que discutir um fundo para garantir liquidez, garantir, evitar essa questão da falência, seja da empresa... Mas você não acha que isso aí você está, de repente, também ajudando um clube que caiu, porque tinha que cair, perdeu os jogos dele, não ganhou, caiu para a segunda divisão, e você está dando vantagem para um clube mediante os outros que estão na Série B já. Não acho que você está influenciando aquela volta, está fazendo uma virada de mesa. Está entendendo do meu lado? Não entendi, mas Gabriel, não é interferir na regra esportiva. É você fazer o seguinte: o clube tem contratações, tem folha de pagamento, entendeu? Então, de um dia para o outro você ter uma quebra dessa, não é que, por exemplo, no caso, vamos ficar no exemplo do Fluminense, que ele vai ter que ter no dia seguinte o mesmo 50 milhões, mas você faz uma escadinha até Nessa o cara... eu tenho que discordar de você, porque eu vou te falar o seguinte: tem que discordar em alguns pontos. Não responde como Fluminense. Não, a questão não é essa. Não, um clube que cai para a segunda divisão, por algum motivo ele errou, caiu para a segunda divisão,
E ele já sabe que se ele cair, ele vai perder patrocinador, ele vai perder uma série de receitas de televisionamento, ele vai perder, ele já sabe disso, ele não pode cair. Agora ele caiu, aí a gente fala, caiu, vamos ajudar. Mas se você... Caiu, vamos ajudar. Então ajuda todos os outros 19 que estão na Série B. Mas você sabe que antigamente você não fazia quebra direta, você tinha... Isso era, aos poucos, você chegava naquele... Isso valeria para todos. Eu acho que o contrato dele, do clube, com essas outras empresas que podem diminuir, caindo, aí ele tem que avaliar essa possibilidade. O Flamengo aqui nem avalia, o Flamengo não cai. O Flamengo precisa avaliar. O Flamengo, ele já chegou próximo uma vez da zona de rebaixamento, mas se salvou. Mas não é uma coisa comum para o Flamengo cair. Agora, um clube que cai sempre, ele tem que se resguardar, sabe? Olha, eu vou cair, tem chance de eu cair. Então eu tenho que me resguardar. Eu sou contra isso, sabe? Interferir. Eu acho que esse fundo garantidor não é legal por isso. Não, porque mas olha só, eu não estou falando de um estatal, não é fundo estatal, nem comandado pela CBF. Não, seria dos clubes. Seria dos próprios clubes. Mas mesmo assim, você está, queira ou não, dando respaldo para aquele clube que ele pensa assim, eu vou cair porque eu estou garantido. Eu já tirei do... Eu vou cair porque eu estou garantido. Eu já tirei do projeto, até porque os clubes... Não, mas não coloca isso também pro futuro não, cara. Isso aí, você está dando chance do cara pensar dessa forma que eu estou te falando. Eu não vou fazer o dever de casa porque eu estou garantido. Eu acho que no futuro nós vamos voltar a discutir isso, mas não é o tema do projeto agora. Tá certo. Mas eu queria te perguntar sobre essa questão que você falou, né? Clubes da Série A, da Série B, da Série A. Quem, além do Flamengo, você acha também que... Eu vou falar você, tá? Você, por favor. Estamos conversando aqui com torcedores já, você falou que torce pro Flamengo. Quem que você entende dos clubes que nós temos aí que estaria na mesma situação do Flamengo? Seria o Palmeiras também? Olha, que não precisaria? Por exemplo, que não tem interesse em virar agora. Flamengo, Palmeiras, o Bahia já manifestou que não tem interesse em mudar. Tem ali um outro batalhão, que são aqueles que estão olhando com cuidado para saber se vão virar ou não. Vasco, Fluminense, que estão pensando, por exemplo, Santos. Tem aqueles que já decidiram mudar, Botafogo, Atlético Paranaense. Já estão até correndo atrás de coisas. Já está com tudo preparadinho, modelado, Corinthians, para entrar no formato também empresarial. Vamos lá, então eu vou ler daqui a pouco as perguntas também do Twitter. Então vou passar para você agora. As coisas em geral são muito lentas no Congresso, haja em vista, a reforma da Previdência. Por que essa pressa toda agora em aprovar quase como, vamos dizer assim, um ritual sumário, esta reforma do futebol? Olha, nós já estamos há 2 meses discutindo esse tema. Assim, a gente às vezes reclama que o parlamento é lento, que a política é lenta, mas quando abre uma janela assim de oportunidade para que a gente possa ajudar, a gente não pode perder essa oportunidade. O presidente da Câmara quer, o presidente do Senado também, esse substitutivo que eu estou preparando, Gabriel, não é só da Câmara, é do Senado também. Eu serei o relator na Câmara, o Romário vai ser o senador no Senado. Então, ou seja, se há vontade política, por que a gente não... Vamos botar isso na pauta para a gente ajudar quem queira virar a empresa. Entendi. Então, há uma pressa para resolver isso logo. Eu sou ansioso, a gente tem que ter pressa. Todo mundo tem pressa em ver o Flamengo campeão e melhorar o futebol brasileiro. A gente tem que, se abrir oportunidade, vamos jogar para frente, vamos embora, vamos encarar, vamos enfrentar, vamos ouvir o que tem erro, corrigir, para a gente poder botar para frente. O fato do Rodrigo Maia ser botafoguense não é conflitante? Não tem nenhum conflito. O Rodrigo Maia é botafoguense, eu sou flamenguista, né? Isso é bom. Isso é bom porque é bom que o Rodrigo tenha preocupação com o Botafogo, eu tenho preocupação com o Flamengo e é natural. É impossível você encontrar uma pessoa, algum político que não tem um time, né? Então aí vai falar que o Rodrigo é botafoguense. É natural. Todo mundo tem o futebol uma paixão. Mas o que você escuta do Rodrigo Maia? Rodrigo é a vontade de ajudar os clubes. É estender a mão para aquele que quer virar empresa, possa fazer, por exemplo, o que o Flamengo fez. Sabe por que o Flamengo está dando certo, Gabriel? Porque o Flamengo estabeleceu mecanismos empresariais. O Estatuto do Flamengo, olha lá, o capítulo, acho que é o 4º capítulo, o artigo 145, eu estou com os números aqui, 145, 146 e 147 do Estatuto do Flamengo. Ele tem lá todas regras de gestão orçamentária, ao que uma empresa faz. Por exemplo, não pode contratar uma operação de crédito nova sem uma outra, não pode adquirir um financiamento sem tal outro quitado. Tem que olhar ali, não pode ultrapassar 15% do orçamento com determinado tipo de gasto. Esses cuidados que uma empresa séria tem, que o Flamengo teve, a gente quer dar oportunidade para muitos clubes fazerem isso no formato empresarial. Entendi.
E por que fazer uma lei, né, que no caso não veio dos clubes, né, e de quem tem experiência nesse assunto? Na verdade, ela é uma lei que está sendo construída ouvindo muitas partes. Eu tenho escutado praticamente todos os clubes da Série A, as representações da Série B. Tem conversado com muita gente. Eu conversei com praticamente todos os clubes da Série A. Estive em reuniões junto com a CBF, fora da CBF, na Federação Paulista, na Federação Carioca. A gente está construindo isso a partir de muitas mãos. Estou escutando os atletas também, atletas diretamente que se envolvem nesse tema. Você estava falando aqui comigo antes da gente começar a gravar, que você foi no Donos da Bola. Fui no Donos da Bola. Conversou lá com o Nélio. Conversei com o Nélio, com o Dinamite, eu já conversei com o Mauro Silva, falei com o Raí, falei com vários jogadores, escutei a Federação dos Atletas, os diferentes sindicatos dos atletas, estou ouvindo Federação, estou ouvindo CBF, para que a gente possa construir um projeto que seja um projeto... é claro que não vai ser um projeto que vai todo mundo sair no dia seguinte plenamente satisfeito. Isso é igual escalar a seleção brasileira. Tem sempre o modelo. Não gera um risco maior? Vou até sair do cronograma meu aqui, que eu já tinha deixado pronto para te perguntar. Não gera um risco maior para esses clubes, até do que, por exemplo, a gente está falando, vamos ajudar os clubes agora que estão precisando. Mas o cara, à medida que ele vira empresa, ele pode também falir. Pode. E aí? Pode. É o risco do mercado. Qual a diferença? Pô, mas aí um clube que agora hoje o Botafogo que tem dívida, mas não fale, que continua ali, se ele vacilar agora, não, tudo bem, continua quebrado, mas ele existe, o torcedor ainda pode... Tá entendendo o que eu estou dizendo? Não entendi, Gabriel, mas tem duas diferenças assim. Ele corre o risco de acabar. Não, ele não corre o risco de acabar, porque tem um capítulo no substitutivo que diz o seguinte: o escudo Botafogo, ele é cedido, ele não é transferido. Então, se a empresa falir, o escudo volta para o clube, tá? E aí ele vai ter um trabalho, começar a vida nova, mas o Botafogo não desaparece. Isso é uma diferença que tem no futebol inglês. O futebol inglês, se quebrar, quebrou. Agora que eles estão criando um tal de um fundo para garantir isso. Então, tem duas mudanças que são decisivas no formato de empresa. Primeiro é o seguinte, muda a questão patrimonial. Por exemplo, qual é uma das reclamações? Você deve ter tido perguntas aí. Não, mas vai fazer um refis, aí o cara de novo, o cara não paga, o dirigente contrata no último ano dele de gestão um atleta, aí quem paga é o seguinte, a dívida acumula, o clube quebra. Quando você está com empresa, você tem acionista, o cara cobra, o executivo é contratado, ele responde com o patrimônio dele se a Receita Federal vir em cima. Então, eu vou para a última pergunta já aqui, você entrou num assunto interessante. Pô, olha só, um clube vem um clube árabe, um empresário árabe, dono de clube lá, vem e quer comprar quer transformar, vamos dizer assim, comprar entre aspas o Botafogo. Vai poder. Vai poder. Só que tem uma diferença. Lá no artigo 3º do meu substitutivo tem o seguinte: tem o investidor transparência absoluta. Se o sujeito comprar as ações ali a partir de 5% das ações, ele tem que mostrar a vida dele toda, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Figueirense. É isso que eu aqui, ó. Elefante. Eu ia te perguntar do Figueirense. O projeto Clube Empresa é tão bom, por que deu errado com o Figueirense, né, que quase foi banido do futebol esse ano? Por 3 motivos. O primeiro deles é que você não conhecia esse tal de Elefante. Você não sabe quem é o investidor. Segundo motivo, que o imposto era muito alto. E a gente está vendo um imposto mais reduzido. Terceiro motivo, que o Figueirense criou a empresa e deixou o passivo no clube. Nesse projeto nosso, ele vai trazer o passivo do clube para vir para a empresa. Porque o cara quer o bom, quer o ativo, mas não quer o passivo. Essa que é a diferença que não vai fazer quebrar como quebrou o Figueirense. Então, o projeto de lei tem sido criticado por premiar quem não fez o dever de casa, né? E a gente tem essa situação, né, de também muita gente dizendo que vai punir os clubes que fizeram o trabalho certinho. O que você tem a dizer, né, sobre essas críticas que vêm sofrendo com relação aos clubes que estão mais organizados? Tá, olha só. Essa crítica era uma crítica que ela teria sentido se a gente fizesse a tal da equiparação tributária. Isso não existe mais. O clube não muda nada. Vida como ela é, vida segue normal. O Flamengo vai continuar exatamente do jeito que ele fez. Então, isso não prejudica. Agora, ao contrário, vai melhorar para o futebol brasileiro. Você vai pegar, por exemplo, como é que está o Vasco hoje? 650 milhões de reais de dívida. Eu sei que eu estou falando para a nação, basicamente para a nação flamenguista, mas o Vasco hoje está com 650 milhões de reais de dívida. Eu acho que essa entrevista hoje, nós estamos com torcedores de todos os clubes assistindo, porque está todo mundo em dúvida, ninguém entendeu muito bem o que está acontecendo. Mas vamos falar aqui, Vasco e Fluminense. O Vasco está com 650 milhões de reais de dívida e o Fluminense com 500. Eles têm faturamento da ordem de 150 a 200 milhões. Está com salário atrasado
do jogador, se a gente puder oferecer uma oportunidade que no ambiente empresarial ele vai poder atacar, por exemplo, essas dívidas que ele contraiu, e não é passar a mão na cabeça do dirigente não, porque quando ele for formado de empresa, se ele não pagar, ele vai preso. Ele vai preso. Inclusive eu estou botando ali aspectos criminais dentro do projeto. Quando ele der esse calote, não vai acontecer o que acontece hoje, que dirigente contrai dívida, não paga e não acontece nada com o dirigente. Lá no Profut, que foi um refis que teve do futebol, tinha uma tal de gestão temerária, não tem um dirigente no Brasil, mesmo fazendo o que fez, que foi acusado por gestão temerária. Então, o formato de empresa melhora esse ambiente para cobrar, e para poder gerar receita, trazer investimento de fora. Agora eu vou te fazer uma pergunta que não está no cronograma, como flamenguista, como rubro-negro. Por que o Flamengo, quando estava na Pindaíba, quando o Flamengo estava mal, por que nunca apareceu ninguém para resolver o problema do Flamengo? Olha, eu não sei no passado, Gabriel. Eu sei agora que eu acho que a gente até teve algumas oportunidades. Vamos ser justos aqui. Por exemplo, a gente já teve várias tentativas de melhorar. O que eu tô falando? Porque ninguém nunca quis ajudar o Flamengo. Agora fica essa Gabriel, loucura. Olha só. Eu até conversei com algumas pessoas aqui dentro do clube que são a favor de ajudarem os outros clubes e que não mexam com o Flamengo. Mas aqui é uma pergunta minha, Gabriel Paparazzo. Por que o Flamengo nunca precisou não, até precisou, mas nunca foi ajudado, e por que os outros são essa diferenciação, né? Eu não sei, eu não entendi, até hoje eu não consegui entender esse motivo. Vou te dar a oportunidade de falar. Gabriel, nós vamos aprovar essa lei, esse formato de lei, mas mesmo assim, se o clube não fizer o seu dever de casa, mesmo no modo empresa, ele não vai resolver a sua vida, tá? Então, assim, no passado a gente também teve projetos que ajudaram o Flamengo, por exemplo, o Profut, foi possível o Flamengo equacionar a dívida. O Flamengo hoje tem 300 milhões de reais de dívida, mas ela está equacionada nos 20 anos, está pagando direito. Isso permitiu que o Flamengo tivesse fôlego financeiro para hoje ter uma folha de pagamento que pudesse colocar um time que o Flamengo tem. Então, assim, foi oferecida oportunidade. O problema é que nunca a gente conseguiu criar uma legislação para esse formato de clube-empresa que está sendo colocado agora. E eu não tenho dúvida, e eu falo isso como flamenguista, se a gente melhorar essa legislação para os outros clubes também, para os outros 18 clubes, se forem 18 a virarem empresas, vai ser muito bom para o Flamengo também, vai ser bom para todos. O futebol pode render muito mais do que ele rende. Sabe quantos empregos a gente gera no futebol brasileiro? 300 mil. Sabe quantos a gente pode gerar? 1 milhão. O futebol brasileiro está muito abaixo do potencial dele. Pô, você assiste também, cara. Eu fico assistindo lá o Premier League, a La Liga espanhola, você vê a qualidade que tem, os clubes, o potencial, né, os times. Ontem eu estava assistindo Juventus e Brescia, os dois clubes ali com só craques, pô, gerando receita. Por que a gente não pode fazer isso aqui no futebol brasileiro? Balotelli fumando no vestiário, mas tudo bem. Exatamente. Mas eu acho que pode, entendeu? Se a gente der essa oportunidade, eu acho que vai ser excelente para o Flamengo, vai ser muito bom para os outros clubes também. Tá, então, vamos lá, deixa eu ver aqui a próxima, né? Uma outra crítica que tem sido falada em sentido de dizer que o projeto traz de volta a velha política de dar subsídios a quem não anda dentro das melhores práticas, né? Um sistema que achamos que estava abolido no Brasil. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O que você tem a dizer sobre isso? A pergunta ela é boa, mas ela tem um erro. Não é subsídio que nós estamos dando. Nós estamos fazendo aquilo que muitas vezes o governo faz com as empresas, que é dar a possibilidade de um refinanciamento das dívidas. Isso é saudável, porque você não pode deixar os clubes quebrarem. Como é que... Tem clubes... E, Gabriel, a gente tem que ser justo aqui. Tem clubes, por exemplo, que tem tido administrações e que não são administrações de bandido, ladrão. Tem presidentes de alguns clubes ali que se esforçaram e que a dívida sufoca. Eu estava numa reunião lá que o Landim estava, lá em Brasília, na casa do Rodrigo Maia. Às 7h30 da manhã, reunião para a gente falar de futebol. Tava lá o Andrés, presidente do Corinthians, chegou lá às 7h30 da manhã. Às 15 Ele tem um relacionamento muito bom com a diretoria do Flamengo. E aí, o Andrés também comigo. Teve que sair 15 para as 8, sabe por quê? Porque ele estava tomando uma penhora de 14 milhões lá, correu para pegar o voo para resolver o problema. Aí, de manhã, 14 milhões, de tarde, a Receita atuou em 590 milhões o Corinthians. Entendeu? Como é que o presidente do Corinthians, que é o Corinthians é um clube estruturado... O Corinthians está querendo entrar nessa... O Corinthians está avaliando a possibilidade de virar empresa. O Flamengo tem 20% da população é flamenguista, 14% é corintiano.
Pô, Eu acho que é mais, tá? Não. Eu acho que é mais. A pesquisa não foi no interiorzão lá, no sertão, como eu fui recentemente no sertão. E lá no sertão tem de flamenguista, mas não é que o pessoal fala torcida terceirizada, é o segundo time dos caras, não. Os caras têm escudo do Flamengo pela casa toda, é parabólica, só para ele não tem geladeira, mas tem parabólica, vai ver o jogo do Flamengo. Claro, e outra coisa, aí o Corinthians está mal administrado? Não está. Mas como é que sobrevive com essas dívidas todas? Então você dá uma oportunidade para quitar a dívida, ajustar, isso é bom para o clube, isso é bom para a sociedade também. Ué, o governo quer dinheiro para investir em educação, segurança, você dá uma oportunidade para o cara. E mais, quando você olha o investidor estrangeiro, Gabriel, tem um monte de gente querendo botar dinheiro aqui no futebol brasileiro, pô. E se isso vem para ajudar a quitar a dívida, não é bom para todo mundo? Agora tinha uma questão que eu ia te fazer, que eu acabei fazendo um pouco antes, mas eu vou te perguntar uma parte dela que eu acho que ficou meio sem explicar, com relação, né, à tributação dos clubes que fazem o esporte nacional, né? Revelação, eu falei isso num vídeo meu passado, revelação de atletas, como é o Flamengo, que ele, é uma entidade sem fins lucrativos, né? E ele revela atletas para todos os esportes. É o maior clube do Brasil em revelação de atletas. A Olimpíada só tem atleta, mas tem atleta do Flamengo. Tem Pinheiros, tem outros clubes, mas o Flamengo é o maior formador do Brasil. É o maior formador do Brasil. Eu queria entender como isso pode afetar a questão da tributação. Eu já tinha te falado, mas eu queria inserir essa situação do Flamengo ser esse clube que não é só futebol. O Flamengo não é esse clube que é só futebol. E isso, o que isso vai afetar um clube que não é só futebol? Vai afetar positivamente. Vou te explicar por quê. Deixa eu só te interromper para você me explicar melhor. Vamos eu lá. vou mais além. Tem a questão do Flamengo não ser só um clube de futebol, e tem a questão de, por exemplo, se você cria um ambiente que força aquele clube a se tornar empresa, o que dá lucro para a empresa? É o futebol, vão querer abandonar os outros esportes. Ok, vamos lá. Para responder a tua pergunta, primeiro é o seguinte, a gente melhora essa situação. Por que a gente melhora essa situação? A gente está criando lá, existe o tal do mecanismo de solidariedade. O que é o mecanismo de solidariedade? Cada atleta que é vendido ou comprado aqui no Brasil, ele paga 5% para os clubes formadores. Tá? Esse 5% é uma taxa reproduzida no mundo inteiro. A FIFA também estabelece 5% para que você pegou um atleta da África, você paga 5% para o clube que formou lá, é a mesma coisa no Brasil. A gente está dobrando esse mecanismo de solidariedade para 10%. Tá? Então, por exemplo, o São Cristóvão que formou o Ronaldo, ao invés de ele receber 5% a vida inteira, no próximo Ronaldo, ele receberia, na transação. E aí a vida inteira que eu digo, cada transação que tiver, ele recebe como formador. Ele recebe como formador 5%. Agora nós estamos dobrando para 10%. Isso vai ser muito bom para o clube que se torna empresa. Não, isso é para o clube formador. Os 600 clubes do Brasil podem receber. Se formar aqui no Bangu, se formar no Campo Grande, se formar em qualquer time aqui do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, esses 10% tem lá uma regrinha de 14 a 15 anos é 2,5%, de 16 a 17 anos outros 2,5%, até compor os 10% desse mecanismo. Então isso vai ajudar muito os clubes nessa formação. Mas isso aí, essa lei, está no projeto de lei de vocês? Está no projeto dobrar o mecanismo de... Tá, mas é só para quem adere ao clube empresa? Não. Isso é para qualquer transação. Isso é um bônus para todos. Para todo mundo. Entendeu? Entendi, porque eu fiquei com medo disso ser uma coisa assim, não. Se você não aderir, você não vai receber 10%. Não. Isso vai para todos. Até porque, Gabriel, esse projeto de se tornar empresa, provavelmente os pequenos clubes do Nordeste, do Norte, não se transformarão em empresa. Aí você já falou com relação à tributação, já explicou que a tributação vai ser maior, na verdade, para a empresa que está chegando. O que a gente está fazendo? Porque a minha pergunta era sobre os clubes internacionais, o Flamengo, por exemplo, né? Não só o Flamengo, algum outro clube como Palmeiras e tal, perder potencial de contratação que está tendo agora, né? Ele tem a força para contratar no exterior. O Flamengo está trazendo jogador da Europa. Exatamente. Se essa lei não vai atrapalhar o Flamengo nessa questão de perder força com os clubes de fora para brigar por um jogador, por uma contratação. Nem um pouco. Pelo contrário, eu acredito que com o formato de empresa vai ficar muito mais claro para o investidor estrangeiro ver o que são os bons mecanismos que o Flamengo adotou, os mecanismos que os clubes que viraram empresa também estão adotando. Acho que vai ter um ambiente mais profissional aqui, o que vai favorecer vir investimento, vir atletas também, exportar atletas
brasileiros. Deixa eu só concluir uma pergunta que você fez. Claro. Também, sobre essa questão, a sua preocupação em relação a essa questão da tributação. A gente está vendo uma tributação que seja simplificada. Eu também não vou fazer que os clubes que se tornarem empresa vão ter a tributação total cheia, algo então de 40% de tributos. Vai ser simples, a gente está estudando aí um número perto de 5, 10% para ser simplificado para o cara poder atacar a dívida e trazer o investimento. Se eu boto o tributo alto, o cara também não vira empresa e a empresa vira e não consegue tocar a vida para frente. Seguinte, questão da recuperação judicial, né? Se um clube empresa vai permitir renegociar créditos trabalhistas. Olha, ele entrou na recuperação judicial, Gabriel, a recuperação judicial também ela negocia créditos trabalhistas, tá? Agora, é uma situação que eu acredito que é boa para quem está devendo, é bom para quem tem dinheiro a receber. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, eu sou de Jacarepaguá, né? Fui criado lá Tem um amigo meu... Eu moro lá. Eu fiz escolinha de futebol com ele. Ele foi treinador do Botafogo, cara. Ele, ali, teve um determinado momento que ele ficou um tempo como treinador do time principal do Botafogo. O Botafogo está devendo a ele 50 mil reais. Mas está devendo também a técnicos como o Oswaldo de Oliveira, né? Mais de 5 milhões de reais. Então, quando você entra na recuperação judicial, o Oswaldo quer receber, o Duda, que foi meu treinador, também quer receber. Eles, na recuperação judicial, entram numa fila de pagamento. Vamos repetir de novo essa parte? Sobre a recuperação judicial. Isso. A recuperação judicial é um mecanismo que as empresas têm em qualquer lugar do mundo para elas poderem equacionar e montar uma fila ali para pagamento. É muito injusto quando você tem um clube que, às vezes, um piscineiro ali, uma pessoa mais humilde, o clube está devendo para ele, está devendo para um super craque milhões. E quando você coloca a recuperação judicial, é um mecanismo para você poder salvar aquele clube de um atleta ou de um profissional ficar 20 anos sem receber. Pô, isso é muito injusto. Então o mecanismo da recuperação é também para salvar esses clubes que estão quase falidos. E essa recuperação judicial, você não acredita que possa trazer insegurança dos investidores? Não? Pelo contrário, o investidor conhece... Fornecedores? Não, é o contrário. Porque o investidor ele já vive num ambiente em que as empresas podem pedir recuperação judicial aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Então, o pior de tudo, Gabriel, é incerteza. Quando você tem certeza, o investidor não vem de jeito nenhum. Quando ele vai para um ambiente empresarial, aí ele sabe qual é a regra do jogo. Eu acho que isso é uma diferença muito importante. Se o Flamengo vira clube empresa e um bilionário, era aqui no Twitter, estava procurando nas minhas perguntas, mas era aqui, um bilionário árabe vier e comprar, né, o Flamengo, vai poder? Olha, você já falou que não, sim. O Flamengo não, porque o Flamengo vai continuar como clube. Mas se virar uma empresa, esse dinheiro... Ele vai comprar o futebol do Flamengo, vamos dizer assim. Não, só se o Flamengo, através do seu conselho, mudar seu estatuto e decidir virar empresa, que eu acho que é o que o Flamengo não deseja. Pelo menos. A pergunta é se o Flamengo aceitasse. Se o Flamengo aceitasse, aí viria um bilionário, desde que, eu falei aqui no início do programa, tem lá o artigo 3º, tem que saber quem é esse investidor, que não seja fruto de lavagem de dinheiro nem nada, mas 1 bilhão é bem-vindo para melhorar o futebol. A pergunta foi do Davi 1507. Isso. O Francisco RC quer saber os pontos negativos, né? Ele falou positivo, você já falou alguns. Tá. Vamos saber se tem pontos negativos. Acho que o ponto negativo seria se o clube não honrasse, seria isso? Olha, isso é um risco que tem hoje o clube que tem empresa. Por exemplo, virou empresa, o clube faliu, tem uma salvaguarda, Gabriel, que é importante. O escudo do clube, ele não é transferido, ele é devolvido para o clube social. Então você não pede, por exemplo, existe uma polêmica na Itália, eu acho que foi o Bari, que virou empresa, faliu e aí sumiu do mapa. Aqui não vai acontecer isso, que a gente fica olhando esses modelos para não perder essa característica. E mais, veio um investidor árabe com 1 bilhão, comprou lá vamos dizer que compra o Fluminense. Ele não pode tirar o Fluminense das Laranjeiras nem do Rio de Janeiro, tá? Porque a gente vai transformar no projeto de lei o escudo, a marca, a cidade, o bem imaterial e que não vai poder ser transferido para a SA. Entendi. Tá? Quase como se não pode mexer na... Tem a questão, não pode mexer na fachada do prédio. Exatamente. É como se tombasse... Tombou ali, não pode... Tombou e você faz uma sessão de 30 anos renovar. Mas, por exemplo, eu quero mudar a logo, sei lá, do Palmeiras. Se o clube quiser mudar, é diferente, como foi o Atlético Paranaense. Mas a SA vai ter que comunicar ao clube e o clube aprovar no seu conselho qualquer tipo de mudança.
Aí isso é uma Ainda cabe decisão... ao conselho do clube. Entendi. Vamos ver se tem mais alguma interessante aqui. O pessoal reclamando muito do Palmeiras aqui nos comentários. Posso fazer uma observação? Pode. Essa transferência do escudo, ela também permite uma coisa super bacana que vai de encontro do que você me perguntou sobre os outros esportes amadores que ficam no clube. Está permitido o pagamento de um royalty do uso desse escudo durante 30 anos ao clube que fica. Então, por exemplo, vamos ficar no Palmeiras aí. Se o Palmeiras quiser virar SA, ele transacionou ali a sessão. Se ele quiser pagar um royalty por mês, aí o Palmeiras tem um super centro de treinamento, que tem boxe, atletismo. Esse royalty pode ajudar a puxar esse clube, Porque esses está pagando outros para usar esportes aquele escudo ali. que está usando para pagar aquele escudo. Entendi. Tem uma pergunta interessante aqui do Rafinha da Depressão. Ele está perguntando se o Palmeiras virar empresa, eles vão poder comprar o Mundial. Só para descontrair um pouquinho. O Marquinhos SRN perguntou aqui: a proposta de retirar benefícios trabalhistas de jogadores que recebem mais de 10 mil por mês não cria um risco de uma onda de processos trabalhistas contra esses clubes que estão virando empresa, no caso, visando que hoje são 2,5%, né, 2,5% com salário acima de 10 mil, né, atletas profissionais, não cria insegurança jurídica? Essa pergunta, Gabriel, ela é muito boa. E se você me permitir, eu vou estender um pouquinho a minha resposta. Seguinte, o que a gente está criando ali? Um capítulo sobre as regras de contratação dos profissionais, que aí inclui atletas e inclui comissão técnica. O que acontece? A gente está dando o direito de as partes negociarem qual a regra que eles querem fazer a sua contratação. Tá? Até um determinado patamar. Nós estamos ali, largamos com um patamar de 2 tetos da Previdência, que são 11.600. A partir desse patamar, fica opcional para o clube e o atleta negociarem, por exemplo, se eles não quiserem fazer com carteira assinada, eles fazem a partir de um contrato de pessoa jurídica. Tá? O que isso permite? Isso permite que, por exemplo, você faça um contrato, às vezes um atleta que tem um salário de 1 milhão, ele possa ganhar 1,5 milhão sem pagar tantos encargos trabalhistas, e que às vezes são limitados. Por exemplo, o Arrascaeta pode ter o salário que for na carteira, que se ele se aposentasse aqui no Brasil, com as regras brasileiras, ele teria o teto do INSS de 5 mil reais. Então, para ele, na minha visão, era mais vantajoso ele fazer todo o contrato dele como pessoa jurídica. Então a gente está colocando nesse capítulo do substitutivo a possibilidade, a opção de se negociar as partes a partir de um determinado patamar. O jogador, se ele quiser, ele não precisa negociar como jurídico, é isso? Ele não precisa negociar como CLT, como um contrato de carteira assinada. Ele pode fazer um contrato de pessoa jurídica. Então ele vai ter uma segunda opção, é isso? Ele vai ter uma opção de fazer tudo pela pessoa jurídica, tá? Ou fazer uma parte pela trabalhista, outra parte pela pessoa jurídica. Na minha opinião, e é o que eu tenho escutado, inclusive... Mas não é pior para quem recebe menos, não? Não, mas por isso que a gente está protegendo até um determinado patamar. Você viu que a pergunta dele fala o seguinte: 2,5% dos atletas só recebem acima de 10 mil reais. Então nós estamos falando dessa opção para só 2,5% dos atletas. A avassaladora maioria, 98% dos atletas, recebem abaixo de 10 mil reais. Esses estão absolutamente protegidos, a vida não muda nada. Nós estamos falando para quem, por isso que a gente usa esse termo de hipersuficiente, é que eles podem fazer contratos de pessoas jurídicas. Por exemplo, Faustão na Rede Globo, ele tem um contrato de pessoa jurídica. O Luciano Huck na Rede Globo deve ter um contrato de pessoa jurídica. Então é dar essa opção, porque eu acho que ganha o atleta, ganha o clube, e a gente também está discutindo com o Tribunal Superior do Trabalho para que ele possa editar normas e que permita os tribunais reconhecer esse contrato para não ser um contrato cheio de amarras trabalhistas, o que é ruim para o clube e ruim para o atleta. Tá, vamos lá, né? Se esse negócio for para frente, né? O André Ricardo Capita perguntando aí, se esse negócio for para frente, as dívidas dos clubes, o que acontece? Olha, Capita, para quem virar empresa, nós estamos oferecendo a possibilidade de fazer uma renegociação dessa dívida. Qual é a diferença das outras renegociações do passado? Que era feita com os clubes, a maioria dos clubes, que não é o caso do Flamengo, não tinham qualquer responsabilidade sobre isso, aí não pagava, a dívida acumulava, terminava maior do que começou. Agora, para a empresa,
nós vamos oferecer essa oportunidade de renegociação e se não pagar, a Receita Federal vem em cima. O acionista perde dinheiro, por isso que nós estamos oferecendo para a empresa e não mais para os clubes. A gente vai finalizar aqui só com o pessoal perguntando do Figueirense, o Leninho, né? Queria saber do Figueirense, ele já respondeu você, Leninho, só te agradecer a tua pergunta, né? Da semelhança com o Figueirense, se quiser só para fechar. Não, a Figueirense é isso, carga tributária enorme, sem saber quem era o investidor, tal do elefante ninguém sabe quem é, os problemas internos também. O projeto não vai evitar que empresas façam suas cagadas não, tá? A gente vai dar a condição dele se tornar empresa em uma situação melhor, mas ele não vai evitar que tenha seus erros, as suas tomadas de decisões equivocadas e uma possível falência. É importante deixar claro isso, tá? Beleza, galera, eu conversei aqui com o Pedro Paulo, né, o deputado Pedro Paulo, que está com o projeto de lei aí junto com o Rodrigo Maia. Eles estão sofrendo, né, uma série de críticas. A gente, inclusive, eu fui um dos que criticou muito essa situação toda, tinha muitas dúvidas, ele se propôs a vir aqui explicar. Abrimos aqui, né, essa oportunidade dele estar aqui explicando todos esses pontos e eu agradeço, né? Obrigado, descobrimos tá? Hoje que ele é rubro-negro também. Rubro-negro, obrigado. Não, obrigado pela oportunidade, porque assim, as críticas são sempre bem-vindas, a gente esclarecer esses pontos, tem muitas dúvidas em relação ao projeto e um canal como esse aqui, falar para a torcida flamenguista aqui, para todos que estão acompanhando, é muito bacana. Obrigado pela sua oportunidade. Valeu, Pedro Paulo. Legal, obrigado, tá? E vamos para a Vitória. Se Deus para a Vitória quiser, quarta-feira. Eu tô indo lá, Porto Alegre. Legal. Agora a próxima parada Porto Alegre, rumo, né, se Deus quiser, né, uma classificação, uma nova classificação. Já voltei de lá classificado contra o Inter, né? Agora, abraço aí, cara. Valeu, obrigado.